Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Esse é o nosso terceiro vídeo a respeito do tema nomenclatura dos compostos orgânicos. Para quem não assistiu os dois primeiros vídeos, é importante que vocês assistam. O primeiro vídeo eu explico a tabelinha, de nomenclatura que a UPAC recomenda, onde eu mostro os prefixos, infixos e alguns sufixos. No segundo vídeo eu mostro algumas das principais ramificações, que são os grupos orgânicos substituintes, e faço dois exemplos. E agora, nesse terceiro vídeo, eu vou fazer mais alguns exemplos. Tá? Acho que 9 exemplos que eu selecionei aqui para fazer o nome desses compostos da cadeia ramificada. Todos são hidrocarbonetos, lembrando que hidrocarbonetos são compostos que têm carbono e hidrogênio. Então é bom que você tenha aí a tabelinha dos prefixos, infixos e sufixos. E tenha também a tabelinha aí das ramificações que eu mostrei na aula anterior, tá? Para acompanhar, não ficar perdido. Então vamos lá? Vamos começar? Não é um conteúdo assim tão emocionante, mas faz parte aí. No Enem, quando isso é cobrado, não pede em si para você dar o nome, né? Mas ele coloca uma reação orgânica, para você montar a estrutura, saber o produto formado, identificar isômeros, solubilidade. Então, é bom você ter bastante noção de nomenclatura dos compostos orgânicos. É claro que é um processo, não dá para aprender isso da noite para o dia, mas quanto mais você praticar, mais se propor a fazer, aplicar as regras da UPAC, melhor para você aprender o conteúdo. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, o hidrocarboneto, cadeia aberta, só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Eu vou identificar aqui a cadeia principal. Se você começar a contar dessa ponta aqui, vamos chamar aqui de carbono 1, esse aqui vai ser o carbono 2, esse aqui é o 3. A partir do 3 aqui eu tenho possibilidades. Para cá 4, 4, 5, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a cadeia principal. Então, essa é a maior sequência de átomos de carbono. Você pode tentar qualquer outra sequência aí que você vai ver que ela não terá mais que 6 átomos de carbono. Se eu pegar daqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a maior sequência. O que ficou de fora? Ficou esse grupo aqui e esse grupo aqui. Nós já vimos na aula anterior que esse aqui é o metil e esse aqui também é o metil. A numeração eu posso deixar do jeito que está aí, porque se eu começasse a numerar daqui, esse aqui seria o carbono 3 e teria um metil ligado. Dessa ponta aqui, carbono 3 e metil ligado. Então elas são equivalentes as pontas, tá? Então vamos fazer o nome. O nome desse composto aqui vai ser... Primeiro eu começo pelas ramificações. Tem ramificação no carbono 3 e no carbono 4. Tem 2 metil. Para indicar que são 2, eu vou usar o prefixo di aqui, Então, dimetil. Então, 3,4. Dimetil, traço. Cadeia principal tem 6 carbonos. O prefixo é o X. O infixo é o AN, porque só tem ligações simples. E o sufixo é o O. Então, o nome desse composto é 3,4 dimetilhexano. Segundo exemplo, uma cadeia que tem ligação tripla. A ponta dessa cadeia mais próxima dessa ligação tripla é essa aqui, Aqui é bom você notar que os carbonos terminais, ou seja, os carbonos que estão nas pontas, estão com símbolos, Então aqui eu tenho o carbono 1. Deixa eu só conferir aqui, vamos olhar com atenção. Esse aqui vai ser o carbono 1, Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Se eu começar dessa ponta. Se eu começar dessa. 1, 2, 3, 4. Lembrando que quando a cadeia é insaturada, ou seja, tem ligação simples, tem ligação dupla ou tripla, você começa da ponta mais próxima dessa insaturação, tá? Então esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se você for para cá, termina 6, tanto nessa quanto nessa. 5, 6, 5, 6 aqui também. Então essa aqui é a cadeia principal, que termina com mais, 8 carbonos. Isso aqui tudo,
é uma ramificação. Esse composto aqui, quem não lembra, é o isopropil. Lembra que o isopropil tem 3 carbonos. E a valência, que é o traço da ligação, está no carbono secundário, no carbono 2. E tem um metil aqui. Então, metil. Ordem alfabética, metil ou isopropil? Quem vem primeiro? Isopropil, né? Então vai ficar, o isopropil está no carbono 5, então vai ficar 5 isopropil, 6 metil. Cadeia principal tem 8 carbonos, o prefixo para 8 é oct. Tem uma ligação tripla que está no carbono 3, então 3. O infixo para a ligação tripla é in, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Então o nome desse composto aí, 5 isopropil, 6 metil, oct, 3 ino. Nome extenso, cheio de número e letra, mas é esse aí. Próximo exemplo aí, os dois próximos exemplos, cadeia fechada, quando a cadeia é cíclica, né, fechada, se não tiver insaturação, você começa a numerar dos carbonos que estão diretamente ligados às ramificações, lembrando que as ramificações são os carbonos que estão saindo do ciclo, né? Então, tanto faz esse ou esse ser o carbono 1. Vou fazer com essa numeração, mas eu poderia ter começado aqui de baixo. Então, aqui vai ficar 1,2 dimetil, porque são 2 metil. Vamos apagar. Lembra que quando a cadeia é fechada, quando vocês ouvirem alguns barulhos aí, é porta batendo, menino correndo. Desculpa aí, tá? Mas gravando a aula aqui dentro de casa é assim mesmo. Então, dimetil. Quando a cadeia é fechada, vocês vão lembrar que antes de colocar o prefixo, eu tenho que colocar a palavra ciclo. Quando a cadeia for fechada, não aromática, que é esse caso aqui, né? Essa cadeia fechada, não aromática. Quem não lembra que cadeia aromática, assista lá a aula de compostos aromáticos. Então, ciclo. Quantos carbonos tem no ciclo? 6, então o prefixo é X. Quando o prefixo começar com H, eu separo por trás, tá? X mais ano. An, de ligação simples entre os carbonos, e oc, terminação de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto, 1,2 dimetil ciclo hexano. O nosso quarto exemplo aqui, eu tenho esse grupo com um carbono saindo, é o metil. Esse grupo aqui saindo com 2 carbonos é o etil. Primeiro vem o etil, né, em ordem alfabética. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 1 etil, 2 metil, ciclo. Agora eu posso escrever tudo emendado, né? Porque para 5 carbonos, o prefixo é pente. Começa com P. Você só vai separar aqui se for H, tá? Então, pente só tem ligações simples A mais O, que é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Quinto exemplo aqui, cadeia principal, bem fácil de identificar. Ó. Eu vou fazer uma numeração aqui, ó, começando dessa ponta. Ó. Ela é exatamente a mesma se eu começasse dessa ponta aqui. Ó. Esse carbono é equivalente a esse, tá? Então, quem saiu dessa sequência aqui foi esse grupo metil aqui. Ele está ligado em qual carbono? 2. Então, vai ficar 2 metil. 4 carbonos, o prefixo é but. Só tem ligações simples, o infixo é an e o sufixo o. Então, 2 metil butano. Nosso sexto exemplo aí, maior sequência de átomos de carbono. Vamos ver? Eu vou começar dessa ponta, que está mais próximo da ramificação. Dessa ramificação. Poderia começar dessa? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa para essa, vamos ver quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa aqui é a maior sequência de carbonos. Então, ela é a cadeia principal. Ó, aqui na ponta tem um carbono, é um CH3. Então, aqui é um metil. Quantos carbonos tem nessa estrutura aqui? Tem 3, ó. Tem esse e esse.
Como essa ligação aqui está nesse carbono, isso aqui é o carbono secundário, isso aqui é o isopropil. Então, como que fica esse nome em ordem alfabética? Isopropil vem primeiro, então vai ficar 4 isopropil, 3-metil, 3-metil, hept, porque são 7 carbonos, só tem ligações simples, o infixo é an, sufixo o, é o hidrocarboneto. Então, 4 isopropil, 3-metil, heptano. Nosso 7º exemplo, cadeia principal. Com o tempo e com a prática, você vai conseguindo bater o olho e enxergar mais facilmente a cadeia principal, tá? Mesmo ela estando desenhada de forma zigue-zagueada, como essa aqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui até aqui 4, 5, 6. Então elas são equivalentes, né? Então vamos pegar aqui. Se eu começar dessa ponta, eu vou ter essa ramificação aqui. 1, 2, 3. Vou ter um metil aqui. 1, 2, 3. Vou ter um etil. Então vou ter etil e metil. Etil vem primeiro, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 3 etil, 4 metil, X são 6 carbonos, só tem ligações simples entre eles, mais o O, hexano. 3 etil, 4 metil, hexano. 8º exemplo aqui é uma cadeia muito grande, né? Mas nós vamos conseguir. Aqui tem uma insaturação, essa ponta aqui está mais próxima, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Não posso descer aqui, né? Porque tem mais carbonos para cá. 6, 7, 8, 7, 8, 9. Então essa aqui é a cadeia principal, ó. Esse grupo aqui todo, ó, o benzeno, quando ele forma um grupo substituinte, uma ramificação, ele é chamado de fenil, tá? Quem não lembra, olha lá na aula na segunda aula. Aqui eu traço a ligação, né? O fenil. E aqui eu tenho o que? O etil. Quem vem primeiro na ordem alfabética? Etil ou fenil? O E, né? Então vai ficar 6 etil, 4 fenil, 9 carbonos non. Não esqueça da ligação dupla aqui, ó, tá entre o carbono 3 e 4, eu vou indicar o menor número, que é o 3. Então 3, o infixo é o en para ligação dupla, como é hidrocarboneto, eno. Então o nome desse composto aí é 6 etil, 4 fenil, non 3 eno. E o nosso último exemplo aqui, eu tenho duas ligações duplas. Essa ponta aqui que termina com a dupla obrigatoriamente é o carbono 1. Então aqui é o carbono 2, aqui é o 3, aqui é o 4. 5, 6, 5, 6. São equivalentes, né? Lembra que o PAC recomenda que quando tem saturação, que é a ligação dupla ou tripla, essas ligações têm que fazer parte da cadeia principal. Então o que ficou de fora? Ficou esse grupo aqui com 2 carbonos. Esse aqui é o etil. Ficou esse grupo aqui com 1 carbono, metil. E esse outro grupo aqui com 2 carbonos. Então aqui eu também tenho etil. Vem primeiro etil, né? Ordem alfabética. Então tem etil no carbono 2 e no 4. Então vai ficar 2,4 porque são 2 etil. O metil está no carbono 3, então 3 metil. Prefixo para 6 é o X. Aí eu tenho ligação dupla no entre 1 e 2, eu coloco 1. Entre 3 e 4, eu coloco 3. Então 1,3 porque são duas duplas. Então é dieno. Nome desse composto, 2,4 dietil, 3-metil, X, 1,3 dieno. Pessoal, vocês precisam praticar, saber identificar essas ramificações, que aí fica mais fácil o processo de nomenclatura, de propor o nome dessas moléculas, tá? Dessas cadeias carbônicas. É prática, tá? Então pratiquem, revejam e refaçam essa aula. Até mais, abraço.